Graça e paz, irmãos. Buenos dias. Vamos orar para começar esta classe de hoje na escola dominical. Padre, te damos graças por la vida, te damos graças por la salvação em Cristo Jesus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor mesmo nos ha traído aqui a la igreja para que nessa manhã pudiéramos ter esse tempo estudando as Escrituras. Pedimos tu graça sobre nós outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos seguir avançando um pouco mais em el tema de octavo mandamento, não hurtarás, e hoje vamos tratar de considerar o alcance mais amplo desse mandamento. Eu comentei, falei um pouquinho na semana passada sobre alguns destes aspectos que vamos ver um pouquinho mais com calma nessa manhã. Eu les invito a que abram suas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 11. Levítico 11. 19, 11. E quem encontrou pode ler, por favor. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ok? Agora vamos a Provérbios, capítulo 20. E o verso de número 14. 20:14. Pastor, Sí. voy a leer la Reina Valera contemporánea. Ok. Por si suena. Proverbios 20:14 dice: el comprador dice lo que. No, perdón. El comprador dice que lo que compra es malo, pero en cuanto paga, alaba su compra. Ok. E Miqueias, capítulo 6. Versículos 10 e 11, eu vou ler. Há em casa del impío tesouros de impiedade e medidas escassas que es detestável. Daré por inocente al que tiene balança falsa e bolsa de pesas engañosas. Bueno, estes três textos que hemos leído, Levítico, Provérbios e Miqueias, nos ajudam a pensar em la amplitude deste octavo mandamento. E aqui de maneira, digamos, sencilla, poderíamos resumir que esses textos estão tratando de fraude e engano comercial. Quando alguém vende ocultando defeitos, firma contratos com intenção de enganar, manipula informação ou se aproveita da necessidade de outro, está hurtando. Não sempre leva uma arma e entra por uma ventana, pero está quitando algo que não lhe pertence. A confiança, a equidade, o direito do próximo a ser tratado com verdade. Então, isto
deja de ser uma enseñanza do Antigo Testamento, uma coisa de lejos, para se tornar algo mais cercano a nós outros. Não que o mandamento em si, não hurtarás, por si solo não seja cercano a nós outros. Pero, a vezes, quando não consideramos a amplitude do mandamento, nos quedamos como que dizendo, isso não tem que ver comigo porque eu não hurto. Não pongo uma arma em frente a nadie para quitar o que não me pertenece. Pero las Escrituras hemos aprendido que Jesus mira mais allá de la acción externa. Jesús mira nuestro corazón. Entonces, esse mandamento é muito atual. E lo que acabamos de mencionar-lhes pode ocorrer em negócio grande, pero também em coisas pequenas. Uma conta inflada, uma promessa incumprida, uma venda enganosa por internet, ou uma deuda que se evita pagar com escudas. Pero o alcance desse mandamento não está restrito a fraude e engano comercial. Tem que ver com roubo del tempo. Vamos a ler 2 Tessalonicenses, segunda carta de Pablo a los Tessalonicenses. El capítulo 3, e vamos a ler os versículos de 6 al 12. Lo tengo acá, dice. Ok. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. No comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Que está nos ensinando o apóstolo Pablo com esse texto? Podemos, antes de comentar podemos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apenas os versículos 11 e 12. Y 12. Sí. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los demás, con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. De que está tratando o apóstolo Pablo nestes textos que acabamos de ler? De ganarse la vida honradamente a través del trabajo y de las formas de relacionarse con los demás.
Ok? Seria uma exortação a que trabalhemos com diligência. Con diligencia, sí. E não seamos como pessoas que recebem um salário, pero não cumprem Sí. responsavelmente Exacto. com su dever. Que trabajen diligentemente, pero con honestidad. Sim, exato. Aí está. Então, em outras palavras, poderíamos dizer que o apóstolo Paulo está exortando também quanto a el roubo del tempo. Sim? Isso vale para o trabalho, para o estudo, para as responsabilidades diárias. E a negligência persistente pode convertir-se em uma forma de injustiça. Então, aqui convém falar com equilíbrio, porque todos podemos ter dias difíceis, cansaço ou debilidade. E não se trata de promover uma mentalidade cruel acerca disto, pero sim de recordar que a fidelidade também se expressa em la diligência. Trabalhar com honestidade é parte de amar o prójimo. Agora, mira, quando eu trabalhei em el banco, a vezes havia colegas de trabalho, companheiros de trabalho que iam a um médico para que pudesse ter uma licença para não ir trabalhar. Como se estivesse enfermo, mas não estava. E a vezes obtinham esse permisso para não ir trabalhar, pero depois nós sabíamos que estava tirando um dia para passear, para ir à praia, para fazer qualquer coisa, pero não estava de hecho enfermo. Ou então tínhamos companheiros de trabalho que sempre estavam saindo de seu posto para como que roubar realmente o tempo, matar o tempo, fazendo outras coisas que não sua atividade que deveriam estar fazendo. Então, é disso que o apóstolo Pablo está falando aqui. Trabalha com honestidade, com diligência. E aqui o trabalho é a antítese do hurto ou a ociosidade voluntária. Pode transformar-se em uma maneira de viver à custa de outros. Pessoas que, a vezes, têm condições de trabalhar, pero logra não fazê-lo para viver à custa de outras pessoas também. Isso seria considerado como um roubo de tempo ou um trabalho negligente. Agora, não para por aí a lista de alcance deste mandamento. Buenos dias. La difamação e o roubo de reputação que mencionei também em la semana passada. Vamos a ler Provérbios 22:1. Lo leo. Leo. 22:1. Sim, 22:1. De más estima es el buen nombre que la mucha riqueza, y la buena fama más que la plata y el oro.
Agora, vamos a ler Efésios 4, versículo 25. E depois Colossenses 3, 9. Efésios 4, 25. Sí, dice así: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. Ok, César. Colossenses 3, 9. Eu vou ler para vocês. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre com seus hechos. Aqui vamos pensar um pouco acerca da difamação e roubo de reputação. E hoje isso está muito mais fácil de que se ocorra através das redes sociais, não? Às vezes não roubamos bienes materiais, pero se dañamos o nome de uma pessoa. E quando isso ocorre? Quando difundimos rumores, quando exageramos errores ou hablamos com ligeireza sobre outros, estamos quitando algo valioso para essa pessoa. A reputação não é um detalhe menor, pode afetar relações, oportunidades e a paz em la família. Hemos leído estes textos e vemos em eles a exortação quanto a este tema de la difamação. O versículo de Provérbios que Glória leu para nós diz: de mais estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué está diciendo el texto para nosotros? Que es mejor y más apreciada la reputación que tengamos que los bienes económicos o solvencia económica, si podemos llamarlo así, que también tengamos. La buena reputación pesa más que el tener dinero. Uhum. E mira que isso tinha um grande valor no Antigo Testamento, tanto quanto ao longo de la história humana, não? A reputação é muito mais valiosa do que uma conta bancária llena, né? Há em Brasil hoje uma crise que tem que ver com uma fraude bilionária proporcionada por um banqueiro e que serve para exemplificar isso aqui. A pessoa tem uma conta bancária muito, digamos, llena, pero em nome dessa pessoa, a reputação de ela está, digamos, en el piso, porque ha logrado muito dinheiro de maneira ilegal, digamos, e também utiliza este dinheiro para comprar privilégios entre os grandes e alto escalão da política brasileira. Então, que vale ter tanto dinheiro, tanta fama, pero ter um nome associado a um corrupto, a uma pessoa desonesta e hasta a um mafioso, não? Então, a Bíblia nos exorta que
o oitavo mandamento trata disso. Não defraudar, não difamar. ¿Sí? Pastor, ahora que se menciona eso, yo he estado bastante sorprendido como hay culturas, como por ejemplo, ahí en Japón y en China, se sabe de gente que es mafiosa. En Japón son las famosas, los yakuza, le llaman. Uhum. Y la gente sabe, es más, la gente sabe que la yakuza maneja tanto trata humana, prostitución y demás, pero también es dueño de grandes empresas. Y lo toleran tanto que cuando están frente a ellos se inclinan como que si fuese una persona venerable. O sea, pienso yo que uno no debe caer en ese extremo de simplemente venerar a la persona porque tiene poder económico. Ajá. Sin mirar realmente su estilo de vida o su reputação. Exato. Exatamente, César. E às vezes é isto que ocorre, não? Tratamos com honra, com distinção, aquilo que vemos que externamente parece ser uma pessoa que merece esta honra, pero que por não conhecer, muitas vezes estamos honrando a quem não merece a honra. Esse mandamento também nos cuidadosos, não todo o que se deve decir. Aunque esta toca também ao mandamento, ajuda outro a entender que o pecado pode despojar o próximo de mais de uma maneira. E aqui eu quero pensar um pouco em o que vemos em las redes sociais. Pessoas que pronto põem um post em las redes sociais hablando de alguma pessoa e a vezes nós compartimos o mesmo post e não verificamos a veracidade de lo que está se falando de aquela pessoa. E aí contribuímos para difamar o nome em nome de uma pessoa. E assim estamos pecando contra o Senhor por romper com o oitavo mandamento. Agora, isso tem que ver também, esse mandamento tem que ver com a privação de justiça. Se hurta quando se nega al débil lo que lhe corresponde. Um empleador injusto, uma autoridade corrupta ou alguém que se aproveita de lo que não pode defender-se, está violando o espírito desse oitavo mandamento. Veamos o que diz Amós. Amós capítulo 8, versículos 4 a 6. Amós está logo depois de Oséias, Joel 8, versículo 4 a 6. Sí, lo tengo acá. Sí. 8 del 4 al 6. Dice, oigan esto, ustedes, los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de luna nueva? Entonces podremos vender el trigo. ¿Y cuándo pasará el día de reposo para que abramos los graneros? Achicaremos la medida, subiremos el precio, adulteraremos la balanza. Así podremos comprar a los pobres por dinero y a los necesitados a cambio de un par de zapatos. Hasta los desechos del trigo
podremos vender. ¿Hasta qué versículo es? Hasta 6. Hasta el 6. Ah. Sim. Hasta aí, César. Que diz Santiago, capítulo 5, versículos 1 e 6. E aí comentamos os dois textos. Santiago 5, 1 a 6. Santiago 5. Sim, 5, 1 a 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él os hace resistencia. Gracias. Mira, tanto Amós como Santiago nos recuerda algo que é fundamental para nós como cristianos, que tem que ver com a integridade, tem que ver com a ética cristiana em la vida prática. A ética cristiana não é algo que está reservado à vida privada. E a ética cristiana, ou a integridade cristiana, tem que ser vista e reflejada em las coisas mais sencillas que hacemos a las coisas mais complejas. Ou seja, é o que aprendemos em Levítico 19, quando habla de santidade, que a santidade toca todas as áreas da vida. Assim, uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida ética deve impactar, deve ser vista em las atividades mais ordinárias da vida. Desde a relação personal, desde o matrimônio, a relação íntima, desde seu trabalho, a maneira como nos relacionamos com as pessoas, na universidade, seja qual seja o espaço da vida cotidiana. Também, como hemos visto, isto refleja o amor ao próximo. Quando nós rechazamos estruturas, práticas ou decisões que aplastam os vulneráveis. Ou seja, a ética cristiana ou a integridade de creyente sempre vai impulsioná-lo a rechazar a injustiça, seja com ele mesmo ou seja com ele próximo. Então, aqui estamos falando de privar lo débil de lo que lhe corresponde. Então, podemos pensar em qualquer área da vocação humana, onde vemos a injustiça, seja no ambiente, por exemplo, se sou um maestro em uma escola e vejo que os professores estão ponendo os alunos a que sigam adelante, aunque não tenham
las condiciones de seguir adelante porque no alcanzan los requisitos por no cumplir sus tareas, por no aprobar en una evaluación. Entonces, aquí hay injusticia también, pero estamos hablando de otro tipo de injusticia. Quando vemos, por exemplo, a privação del acesso a uma educação escolar buena. Vemos injustiça quando uma pessoa não recebe lo que deveria receber em seu puesto quando é explotado. Às vezes uno está em um puesto e também añade outra função, pero recebe como uma função, como um puesto. Então, como creyentes, não vamos estar de acordo com esse tipo de injustiça, de privação de justiça, porque seria quebrar o 8º mandamento. Roubo intelectual também faz parte dessa amplitude do 8º mandamento. E eu mencionei isso aqui na semana passada, quando disse que, por exemplo, uma pessoa que está sempre produzindo conteúdo, seja escrito, seja um vídeo, pero não dá os créditos de quem tomou a ideia da investigação. Por exemplo, eu mencionei aqui o que hago com meus estudos bíblicos e predicação. Tudo que eu comparto com vocês é resultado de leituras de teólogos, leitura da Bíblia. Então, eu não posso utilizar a ideia de outros sem fazer referência a outros. Claro que para uma predicação, o pastor não está dando um listado de todos os autores que ha leído. A vezes, hacemos uma referência geral. Hablamos de estudiosos, de teólogos, pero sin mencionar uma lista de nomes para que a atenção não esté no nome em si. Pero uma pessoa que escreve um texto e um leitor lo toma, então o que o leitor tem que encontrar no texto, además do conteúdo, é a referência bibliográfica, lo que foi consultado, as obras que ha sido leída para resultar nisso. Então, não podemos roubar a ideia de outro e assumi-la como nuestra. Pastor, hay una historia de un personaje que todos conocemos, en donde eso que usted acaba de mencionar, el robo intelectual se dio. Si yo preguntase quién fue el autor de la teoría de la relatividad, todos van a mencionar a Albert Einstein. Uh-huh. Sin embargo, lo que muy pocos saben es que la que le desarrolló esa teoría científica de mucha reputación en la actualidad fue la esposa de él, que era mejor matemática que él. De hecho, nosotros sabemos que Albert Einstein dio testimonio en su niñez que él era muy malo en matemáticas, muy malo. Y bueno, tuvo la oportunidad de estudiar y se graduó doctor en física, pero en lo que era formular las teorías de manera matemática, él era un fiasco. ¿Quién le ayudó a hacer eso? La esposa. La esposa la única esposa que tuvo él fue una mujer judía de origen serbio.
premio Malish. Sin embargo, nunca se le mencionó, ni se le otorgó tampoco parte del premio Nobel a ella por haber hecho eso. Que realmente fue la parte matemática la que llevó a que esa teoría fuese llevada a la premiación y que posteriormente fuese premiada. Sí. Si no fuera, digamos, un matrimonio, es posible que ella teria llevado isso adelante a la justicia, alguna cosa lo demandado por isso, pero talvez por ser matrimonio, entonces no lo demandó y se quedó de la manera como nosotros conocemos acerca de él como el que crió la teoría, ¿no? Ahora, bueno, consideramos aqui algumas áreas que este mandamento refleja, pero quero concluir com a fundamentação teológica. Quero que pensemos um pouco agora acerca de la propriedade, digamos, de la propriedade privada em la perspectiva bíblica. La Bíblia ensina que Deus é o dueño de todas as coisas. Salmo 24:1 diz: del Senhor es la tierra. Vamos abrir. Del Senhor es la tierra e su plenitud. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mira, quando leemos este versículo del Salmo 24, nossa maneira de pensar a propriedade privada cambia por completo. Nós não somos dueños absolutos, somos administradores. Lo que temos, dinheiro, tempo, capacidades, oportunidades, ha sido puestos em nossas manos por Deus. Então, hurtar não é só uma ofensa contra o prójimo, é uma rebelião contra o Deus que reparte e governa todas as coisas com sabedoria. Abram comigo suas Bíblias em primeiro livro de las Crônicas, capítulo 29, versículos de 11 hasta o versículo 14. Que dice? Primera Crônicas 29, de 11 a 14. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. De ti procede la riqueza y la gloria. Tú dominas sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder. En tu mano también está el engrandecer y dar poder a todos. Por eso ahora, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. A decir verdad, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto? Y de manera voluntaria, todo es tuyo. Y lo que ahora te damos, lo hemos recibido de tus manos. Bueno, ¿qué está diciendo
el texto, que afirma el texto para nosotros en estos versos. Eso mismo, que somos administradores, que el Señor es el real dueño de todo y que nosotros no debemos pensar que es que le estamos dando algo a Dios. O sea, no le estamos dando nada. Es como dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para poder ofrecerte todo esto y de manera voluntaria? O sea, Sí. no Mira. es nuestro para darlo así. Lo que vemos aqui, como também podemos ver Mateus 25, 14 a 30, Lucas 16, 10 a 12, é um equilíbrio entre propriedade privada e a maiordomia. Claro que, humanamente, pensamos que trabalhamos a vida toda e logramos comprar uma casa, comprar um carro, e outras coisas que, por el trabalho, podemos adquirir. Pero, biblicamente, tudo pertence a Deus. E Deus nos regala para que podamos administrá-lo, para que podamos ser e actuar como mayordomos. Isso é a nossa identidade delante do Senhor. Somos mayordomos. Quando tomamos Gênesis capítulo 1 e 2, vamos a ver que depois que Deus cria Adão e Eva, los pone en el huerto para que pudera labrar e cuidar, pudera trabalhar, desarrollar e também proteger e cuidar del huerto. De hecho, pastor, cuando Dios le da esa orden, le dice, de todo árbol puedes comer, ¿no? Y aún cuando le dio la prohibición que del árbol de la ciencia no iban a poder comer. O sea, ¿pero por qué le dice Dios eso? Porque todo eso era de Dios. Exato. E se, como tudo pertence a Deus, Deus estabelece as regras para que podamos viver de maneira ordenada em la sociedade. Um dos teólogos que he leído para essa meditação é John Frame, e esse autor afirma que a Escritura reconhece a propriedade privada, pero sempre bajo el senhorio absoluto de Deus. É isso de que se trata os versículos que acabamos de ler. Cuando nosotros administramos mal lo que el Señor nos permite tener, eso quiere decir que estamos hurtando. Cuando administramos de manera irresponsable, pues lo que tenemos, o sea, nuestra vida, dinero, bienes, tiempo. lo que sea. Podemos dizer que estamos sendo negligentes em la maneira que manejamos as coisas e, em certo sentido, estamos hurtando se usamos malo lo que temos. Porque se tudo pertence a Deus e Deus estabeleceu a maneira como as coisas devem funcionar, é como Malaquias vai dizer, quando não entregamos o dízimo, estamos roubando a Deus, não? Então, quando estamos roubando del tempo, roubando com a mala administração, tudo isso refleja essa amplitude desse oitavo mandamento. Em algum sentido, Eso da la diferencia entre cuando es un negocio, que es lo que tenemos que tener consciente de que no es igual ser un administrador que el dueño del negocio. El dueño del negocio es el dueño de todo el negocio, pero el dueño del negocio te da a ti el privilegio de ser el administrador de su negocio. O sea, ahí empleas esa forma de saber quién eres tú, pero a la vez tener también límites de lo que no puedes hacer, sino que el dueño del negocio va por encima de lo que tú hagas.
hace. No sé si ya más o menos el texto así, porque a veces los administradores hacemos la parte negligente, en el sentido de que no hacemos papel de dueño de lo que no somos, de lo que no Ajá. tenemos. Sí, Ahí es exacto. de negligencia. Más sin embargo, cuando por la negligencia puedes corregir. Sí, Se exacto. defiende, pero en lo que es cuando robas y cometes la acción del pecado, entonces, y ahí entonces viene la parte de la disciplina, no la corrección. Porque la disciplina entonces ya no va a estar poder la oportunidad de corregir, sino aceptar las consecuencias de los actos que ha cometido como pecado, para poder entonces corregir en el futuro lo que no debe hacer. No sé si me Sí, explico. sí, claro. Pastor, yo no sé si de repente puede caber este ejemplo, y discúlpeme si estoy hablando mucho, pero nosotros tenemos en Dios el ejemplo de que el universo completo le pertenece a Él. Ahora, ¿cuándo hemos visto que Dios nos ha dado un mal modelo de administración o una mala administración de su universo? Nunca, o sea, ni siquiera aún nosotros siendo dueños, que no es el caso porque no somos dueños de nada, pero ni siquiera nosotros siendo dueños, donde administremos mal lo que es nuestro, estamos provocando posteriormente perjuicios para uno mismo y perjuicios para los que dependen de uno, porque en el caso del dueño de una empresa que administra mal su empresa, a la larga le está perjudicando a todos sus empleados y a todos los demás. Sí. Los empleados y familia. ¿Sí? O sea, una cadena. Una cadena. Bueno, ahora, quando nosotros entendemos esse tema da propriedade privada à luz das Escrituras, essa verdade deveria produzir em nós outros, creyentes, humildade. Se lo que tenho me foi confiado, não puedo viver com a arrogância nem com egoísmo. Lo que devo fazer é administrar mis bienes de uma forma que honre ao Senhor. Por isso, César, que eu mencionei em tua pergunta que, em certo aspecto, se administramos mal, estamos hurtando. E nesse caso, estamos hurtando a honra que deveríamos dar a Deus com a boa administração. Agora, o octavo mandamento refleja o caráter justo de Deus. Deus ama a la verdade, aborrece o engano e se complace em la rectitude. Vamos a ver o que diz Isaías capítulo 1, versículo de número 17. Isaías 1, 17. Y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Uhum. Aqui esse texto me parece muito claro. Devemos aprender a ser el bien, buscar el juicio, restituir ao agraviado e hacer justicia a huérfanos e amparar las viudas. E quando uno rouba, engana ou defrauda, não só rompe com a enseñança desse versículo, contradice o caráter de Deus. E aqui está, mis hermanos, a gravidade do pecado. Não é só uma falha social, é uma ofensa personal a Deus.
Y la teología insiste que la ley de Dios nunca es arbitraria. Revela quién es Dios y cómo deben vivir sus criaturas delante de Él. Entonces, creo que estamos delante de una serie de 10 mandamentos que la manera como los miramos a partir de las enseñanzas de Jesús nos llevan, de hecho, a ver que no se trata simplesmente del acto externo, sino del corazón corrompido con el cual venimos a este mundo. A veces la persona creció en una familia donde los padres enseñaron las buenas maneras, a ser justo, pero tenemos naturalmente una inclinación para lo que es errado. Y a veces el problema no está en los padres. Si bien que si los padres huyen de su responsabilidad de enseñar a los hijos van a aprender con otras personas. Y a veces van a aprender lo malo. Pero si los padres cumplen con su rol y enseñan a sus hijos, aún así los padres tienen que tener la conciencia de que nosotros, seres humanos, tenemos nuestra humanidad afetada por el pecado y que a veces, por otras razones, vamos a tomar malas decisiones, vamos a actuar contrario a los principios bíblicos y a los principios aprendidos en el hogar. Entonces, lo que vemos aquí es que la ley divina, la justicia de Dios, revela quién Dios es y también lo que Dios espera de nosotros. Para concluir, había mucho más que hablar, pero para concluir, hay que mencionar que Jesús resumiu la lei de Deus em 2 grandes mandamentos: amar a Deus e amar al prójimo. E o 8º mandamento se entende bem desde essa perspectiva: respeitar o ajeno, actuar com justiça e procurar o bem del outro é uma expressão concreta de amar al prójimo. Pero, quando estudamos esse mandamento, há que mencionar a graça, há que mencionar a expectativa de la esperança. Não podemos cumprir com nenhum de estes 10 mandamentos se não contamos com a graça do Senhor, com a capacitação de Deus para que pouco a pouco podamos actuar da maneira como Deus espera de cada um de nós. E esta graça nós la encontramos em Cristo. Esta é a graça manifesta de Deus, a boa notícia de que Cristo vino não solo a señalar nosso pecado, sino a salvar-nos de Ele em la cruz. Em la cruz, Cristo cargou com nossa culpa e nos oferece perdão. E por el Espírito Santo, Deus também nos transforma, que é o Espírito Santo que aplica a salvação ao pecador. E é o Espírito Santo que ilumina e capacita ao novo crente a que cresça a la semelhança de Cristo Jesus. Isso significa, e aqui eu vou concluir,
que a obediência cristiana ao octavo mandamento não nasce solo del medo al castigo, sino de um coração renovado por la gracia. O Evangelho não só nos diz, deixa de roubar, também nos capacita a viver com integridade, com contentamento, com generosidade e com santidade. E os teólogos vão destacar esse movimento com especial claridade ao comentar Efésios 4:28, el que antes hurtava, agora trabalha, e não só para sostener-se, sino para compartilhar com ele necessitado. Irmãos, vamos orar para concluir esta classe e preparar-nos para o culto, para a adoração. Pero vamos orar pedindo a Deus que nos dê a graça de compreender as Escrituras e de que o Espírito Santo moldeie nossa vida. Não vamos a ser perfeitos, nenhuma igreja busca transformar os pecadores em pessoas perfeitas. Isso não vai a passar aqui neste mundo. Pero o que hacemos é apresentar a enseñança bíblica para que através da obra do Espírito Santo no coração de nós podamos crescer à semelhança de Cristo, como seus discípulos. César, ora por nós, por favor. Oremos. Señor, te damos gracias primeramente porque tú quieres que nosotros podamos escuchar estas enseñanzas y que cada una de ellas penetre en nuestra mente, en la memoria y en nuestros corazones, Señor. En cuanto a este tema de no hurtar, Señor, gracias por todas estas implicaciones, por todas estas aristas que tiene esta recomendación de la Biblia en cuanto a no robar. Señor, que no solamente aspectos externos, físicos, sino también en conducta y pensamientos internos, Padre. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender el mandamiento. Danos esa claridad, Señor. Pero también te pedimos las fuerzas para poder manejarnos en medio de nuestros semejantes en cumplimiento de este dictamen tuyo. Gracias, bendito Señor. Ahora pasamos al servicio de adoración y te pedimos que nos lleves con el deseo, pues, de adorarte y de bendecir. Amén. Y que en este caso, Señor, no te hurtemos la honra y la gloria que tú te mereces. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amém. Amém. Irmãos,